Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O Brasil sempre foi gigante naquilo que inspira o coração: música, cultura, arte e, claro, futebol. Mas a Copa que realmente vai definir o nosso destino nas próximas décadas, essa não será disputada em estádios. Ela vai ser disputada, na verdade, nos campos da educação, da ciência, da tecnologia, da energia limpa, da inovação industrial e da diplomacia global. É uma outra competição. E nessa competição, que coloca lado a lado o Brasil que a gente ama e o Brasil que a gente precisa construir, existe uma verdade bem simples e, olha, inegociável. Quem não forma times, não disputa campeonato. É isso. Não existe milagre em torneio mundial. Quem não tem jogadores preparados, quem não ocupa todas as posições com competência e visão de futuro, simplesmente assiste ao jogo do lado de fora. E a regra é clara: espectador nunca levanta a taça. E a gente precisa entender que o mundo já está jogando. A partida já começou. As grandes potências, elas treinam seus jogadores com décadas de antecedência. Elas educam suas crianças com disciplina, valorizam professores, dão autonomia para as universidades, investem pesado em pesquisa, desenvolvem tecnologia própria e ocupam posições estratégicas no campo geopolítico. A competição global, ela não espera por ninguém. Quem não treina agora, entra atrasado no jogo. E o Brasil? Bem, o Brasil tem tudo para vencer a Copa do Futuro. A gente tem energia limpa, água, biodiversidade, terras raras, uma extensão territorial gigantesca, posição estratégica e uma juventude talentosa. Sinceramente, esse é o maior conjunto de ativos do século XXI. Só que potencial não vence torneio. Se a gente não treinar o nosso povo para jogar nessas posições estratégicas, o mundo vai continuar nos vendo da mesma forma, apenas como um fornecedor de matéria-prima bruta, enquanto outros países transformam, patenteiam e lucram com aquilo que deveria ser a nossa riqueza final. O que vence campeonato de verdade é organização, é educação, competência, inovação, gestão pública séria, planejamento de longo prazo e formação técnica e científica contínua. É disso que a gente está falando. Então, vamos pensar. Qual é o risco real de a gente simplesmente não montar esse time? Se a gente não tiver engenheiros, técnicos e analistas, diplomatas bem treinados, professores valorizados, gestores públicos profissionais, pesquisadores de ponta e especialistas em energia, tecnologia, mineração e biotecnologia, bom, aí não teremos meio-campo, nem ataque, nem defesa, nem goleiro. O que a gente vai ter é apenas torcida. E como a gente sabe, torcida não entra em campo. E aqui está o ponto mais importante de todos. O maior problema não é perder a taça. O maior problema é nem disputar. Porque um país sem jogadores formados não participa da mesa de negociações, não controla os próprios contratos, não domina as cadeias tecnológicas, não cria propriedade intelectual e, no fim, não transforma sua riqueza natural em riqueza humana. O que acontece na prática? Primeiro, a nossa inteligência fica de fora do jogo. Segundo, a nossa economia passa a depender totalmente da inteligência externa. E por fim, o nosso futuro acaba sendo remendado por projetos dos outros. Afinal, quem depende do time dos outros sempre joga de acordo com as regras dos outros. Certo. Entendido o problema, qual é a nossa estratégia para a vitória? Como a gente vira esse jogo? A primeira coisa é entender que formar times estratégicos é responsabilidade do Brasil enquanto Estado, não apenas como um governo momentâneo. A gente precisa transformar escolas, universidades e centros de pesquisa em centros de treinamento nacional, com continuidade entre governos e uma visão de longuíssimo prazo. E esse plano de treinamento passa por valorizar a educação básica, fortalecer a formação técnica, modernizar o serviço público, investir de verdade em pesquisa científica, fomentar a inovação industrial e especializar a nossa diplomacia. A conta é bem simples. Cada profissional qualificado que a gente forma é um titular garantido na Copa do Futuro. Agora, cada vaga que existe sem domínio técnico, isso é um gol contra. Então, o Brasil só vai levantar a taça do desenvolvimento real quando formar jogadores para todas as posições, valorizar seus técnicos e treinadores, que são os professores, treinar continuamente seus profissionais, ocupar territórios econômicos com soberania e, acima de tudo, alinhar a educação com a estratégia de desenvolvimento do país. Porque, se não formarmos times completos, disciplinados e preparados, corremos o risco não apenas de perder a taça, o que é muito pior. Corremos o risco de nunca nem entrar no campeonato. A luta continua. E a informação também.